mais um capítulo. Boa noite, então. Mais um capítulo do seminário 20, mais ainda. Hoje vai ser o capítulo 4. Seria o Nazar e a Helena, mas o Nazar não pôde comparecer, então a Helena vai conduzir a apresentação e o debate. Palavra toda sua, Helena. Eu dei até um risinho aqui de canto de boca, né? Eu sozinha. Quando você falou das duplas, né? Eu falei, Flávia, me diz aí logo qual é o meu capítulo, porque eu já sei que eu vou fazer sozinha, né? A gente até entende, o Nazar não está aqui sempre, mas ele sempre é bem-vindo quando ele fala na escola, porque ele traz toda, digamos, a bagagem dele desses anos todos. Mas aí eu fui me virando, eu acho muito importante sempre a gente estudar Lacan junto com outros. Eu acho muito difícil ler um seminário sozinho e Hum. pensar nele sozinho. Aí teve uma hora que eu falei para a Natália, né, nos primeiros dois itens, eu fiquei assim, gente, eu não estou conseguindo nada. Aí conversei com ela falou assim, ela está num cartel do qual eu tive que sair por causa do horário, que é sobre o Seminário 20. Eu perguntei, vocês já leram esse capítulo 4? O que que você anotou? Ela disse, pô, eu não anotei nada, eu vou tentar dar uma lida aqui, tentar lembrar. E aí ela enviou algumas coisas, só que quando eu comecei a escutar o que ela enviou, eu ontem disse, não, eu vou parar, porque isso vai me colocar já com essas ideias. Então, eu quero ver o que que eu vou conseguir daqui. Então, eu acabei de escutar agora antes de entrar. Mas E assim, Helena, eu adorei fazer aquilo. Eu fui lendo, aí eu ia nossa, lendo e ia mandando áudio. Eu olho aqui ele falando isso e aquilo. Adorei fazer aquilo, gente. Foi tão bom. pois é, mas é por isso, assim, eu acho, né, um colega da psicanálise, mas que não é da escola, ele sempre repete isso, assim, que Lacan não se estuda sozinho, nem sozinho com o livro, nem sozinho de outras pessoas. Não, não se estuda Lacan assim. E eu vou até abrir aqui com uma frase, que eu já tinha até esquecido, que foi a frase que eu usei hoje no meus stories para falar dessa apresentação. Eu não consegui descobrir quem escreveu, eu encontrei num trabalho, mas estava entre aspas, que diz o seguinte: Lacan não se lê, executa-se como uma partitura nota por nota. Quer dizer, foi citado por outra pessoa num artigo que em algum momento eu anotei essa frase, mas não tinha de quem era a citação. Talvez eu tenha esquecido ou esquecido de anotar alguma coisa assim. Então, Lacan não se lê, executa-se como uma partitura nota por nota. Isso significa que a leitura de Lacan, ela precisa que a gente não tenha pressa, primeiro de tudo, não tire conclusões rápidas, então isso torna bastante complexo o estudo. E assim, ganha de 1000 estudar junto com outras pessoas. Então, aqui eu só consegui me apaixonar mesmo no item 3. 1 e 2 eu fiquei ali, né, meio na batalha com o que estava escrito. É, então, começando assim, né, o que que nesse capítulo 4, que o título é O Amor e o Significante, o que que Lacan destaca? Né? Ele destaca, ele fala que são 4 pontos: o gozo, o outro, né, com maiúsculo, o outrão, o signo e o amor. Então, logo na introdução, aqui no item 1, quer dizer, antes de entrar no item 1, ele fala o seguinte: como não poderia dizer tudo, estou reduzido a essa vereda estreita que faz com que eu precise me guardar de deslizar de novo para o que já está feito daquilo que se disse. Né? Então, assim, é, ele volta aqui a temas que ele trata no seminário 2 nesse capítulo, no 4 e no 16. Então, assim, são coisas que ele já passou por elas, mas que ele traz muitas questões ainda e muitas perguntas,
e algumas articulações, pelo menos nos itens 1. O item 1, basicamente, tem muitas questões que ele traz, né? Então, Lacan, no item 1, que é o outro sexo, e eu daria também, a Natália hoje, quando eu ouvi, ela disse que daria um outro nome para esse capítulo, o amor e o saber. Né? Para o capítulo eu não pensei, mas para alguns itens aqui eu daria outros títulos diferentes do que ele trouxe. Então, esse primeiro item é o outro sexo. Ele fala o seguinte: faz referência ao que ele anunciou sobre o gozo do outro. Aí, entre aspas, que o gozo do outro que eu disse simbolizado pelo corpo não é signo do amor. Aí ele vai falando algumas coisas para colocar algo nesse não é signo do amor, né? Então, assim, algumas questões e comentários que ele traz. O gozo é o que ele tenta tornar presente por esse dizer mesmo. E que o outro está naquele momento do seminário, mais do que nunca posto em questão. Quer dizer, ele está colocando isso em questão, e eu falei, né, vários temas que estão, pelo menos nesses seminários que eu citei, eu identifiquei de cara que se tratava disso, dele voltar a esses temas. Sobre o outro, ele diz: só posso falar de onde estou, identificado a um puro significante. Né? Então, assim, a gente não pode mesmo falar de outro lugar, né? Do que somente a partir daquilo que é o que está em nós como significante. Tá? Eu vou tentar falar disso um pouco mais adiante. Então, a seguir, Lacan apresenta alguns possíveis caminhos que ele deve seguir para ele abre com questões e com algumas pequenas articulações. O outro na linguagem só pode ser o outro sexo. O que há com esse outro? Né? Aí ele fala que ele retorna como gozo. Né? O que eu entendo? Que esse outro, ele retorna como gozo buscando dar consistência, uma existência à relação sexual, o que é impossível. Tá? Mas está se tratando de gozo. Eu vou pedir só que no final, quem tiver alguma coisa para falar mais, anote, para eu conseguir tentar desenvolver alguma coisa aqui sobre o que eu anotei e li. As minhas anotações estão lindas, né? Deixa eu ver qual é essa outra pergunta. A função do falo. Eu anotei só metade da pergunta. Qual a função do falo no discurso analítico? Essa é outra questão que ele coloca. O amor, pivô de tudo que se instituiu pela experiência analítica, está no coração do discurso filosófico. Ele também faz essa questão. E aí ele responde que o discurso filosófico é uma variante do discurso do Senhor. A primeira hipótese Não, aí já vou aqui para os meus papeizinhos que é melhor. Eu ia seguir ali, mas não vou. Então, o amor visa ao ser, isso entre aspas, que é do Lacan. Aquilo que na linguagem é o que mais escapa, é o ser que ia ser, o ser que justamente por ser fez surpresa. Esse ser é talvez muito próximo do significante selo. É talvez o ser no comando e que aí há o mais estranho dos logros. Eu vou continuar assim, sem falar muita coisa, porque ele, na verdade, só vai conseguir trazer alguma coisa mais adiante. Tá? O ser, né, aqui eu que faço uma observação sobre isso, ele é criado na fala. Né? O ser que acabou de ser,
criado na fala. No instante que se fala, porque há uma questão, né? O eu, o sujeito e o ser, né? E o que seria o ser? O que eu encontrei assim como que mais me disse algo sobre isso é que o ser é aquele criado na fala. Então, o que que nós temos? Nós temos o inconsciente formado por significantes. E nós temos algo do eu no qual nós damos significados aos significantes. Então, aquilo que não pôde ser significado de alguma maneira, ele está no inconsciente como significante, tá? E o ser é aquele que, ao dizer algo, ele se coloca, né, que a gente chama, eu nunca sei se é falaceiro ou falácia, já vi pessoas falando das duas maneiras, né? Que o ser é aquilo que acabou de ser criado na fala. Naquele instante, quem fala é o ser. É, não é também para nos comandar que interrogamos no que é que o signo se distingue do significante, né? Não estará aí o de que se trata, no que concerne ao significante, isto é, que nenhum significante se produz como eterno, né? Ele traz aqui um exemplo nesse item, acho que é nesse item mesmo, que ele vem falando sobre o Richard de Saint-Victor, né? Ele traz é, os, o Richard enunciado eterno, disso resultam estranhas consequências. Diz Richard de Saint-Victor, o ser que eterno o é por si mesmo. O ser que eterno não o é por si mesmo. O ser que não eterno não tem esse ser frágil. Se não inexistente, não o tem por si mesmo. Mas o ser não eterno, que é por si mesmo, não existe. Então, assim, o que que a gente pode dizer disso, né? Ele fala aí, são 4 enunciados do Richard de Saint-Victor, né? O primeiro, o ser que eterno o é por si mesmo. O ser que eterno não o é por si mesmo. Esse é o segundo. O terceiro, ser que não eterno não tem esse ser frágil, se não inexistente, não o tem por si mesmo. E o quarto, o ser não eterno, que é por si mesmo, não existe. Né? Então, das 4 subdivisões que se produzem pela alternância da afirmação e da negação, do eterno e do por si mesmo, esta última é a única que parece ao Richard de Saint-Victor em questão, a única que parece a ele que deve ser afastada. Então, o Lacan traz a seguinte questão: não estará aí o de que se trata no que concerne ao significante? Isto é, que nenhum significante se produz como eterno. Então, o que que eu posso depreender disso? Isso que eu acabei de falar, né? O significante, ele se produz a partir daquilo que não pode ser significado. O significante é o que nós mantemos como incógnitas no nosso inconsciente, incógnitas ou algo que a gente não pode dizer sobre eles. No momento em que ele é dito, né, que ele é dito no eu, é o ser que o enuncia. E o ser que só surge para fazer isso. E, portanto, ele não é eterno, porque o significante que já veio, que ele emergiu, digamos, de algo do inconsciente, ele passa pelo ser e ele acabou como significante. Ele não está mais nessa condição de significante.
É aí, sem dúvida, que antes de qualificá-lo de arbitrário, Saussure podia ter tentado formular o significante, melhor teria valido colocá-lo como com a categoria de contingente. Bom, eu fui lá, a base da teoria da comunicação, como ciência, é exatamente a linguística. Então, assim, eu fui lá, né, no meu velho e bom dicionário de comunicação, que quando a gente teve que doar livros por falta de espaço, o meu marido quase arrancou da minha mão. Eu falei, nunca, nunca vou conseguir entregar meu dicionário de comunicação. E ali, assim, a gente tem o que que Saussure e Peirce disseram sobre isso, e tem outros também que eu fui colocando aqui, mas é algo grande para a gente colocar agora. Eu posso depois dizer para vocês que eu vou colocar isso e enviar para a escola para que seja colocado na divulgação. Como é que foi teorizado, né, em Peirce e Lacan, essa questão do signo, do significante, do significado, né? Só para vocês terem uma ideia, um signo para associar é uma coisa. Não, aqui é Santo Agostinho. É uma coisa que, além da espécie ingerida, eu entendo isso como ingerência, ingerida pelos sentidos, faz por ela própria vir ao pensamento qualquer outra coisa. Aqui é Santo Agostinho. Aí Derrida. O signo representa o presente em sua ausência e, em sua ausência, o substitui. Quando não podemos tomar ou mostrar a coisa, passamos pelo desvio do signo. Então, assim, eu vou mandar isso direitinho, um esqueminha, porque eu acho interessante que a gente conheça um pouco melhor a teoria que deu origem a isso que Lacan, a partir de algo de uma subversão, ele utiliza. Então, ele está fazendo uma crítica aqui ao Saussure, que o Saussure teria feito melhor se já tivesse colocado de outro modo, né? E o Saussure fala ali é, no significante como representante do algo do psiquismo, mas ele não alcançou isso que Lacan chegou depois e fez. Então, assim, o Lacan diz o seguinte: o significante repudia a categoria de eterno e, no entanto, singularmente ele é por si mesmo, né? Ele preserva algo da sua singularidade, né? Mas ele não tem essa categoria de eterno, tá? Vou seguir aqui, o que mais? Tá? Nenhum significante se produz como eterno, e fala da questão do Saussure. Agora eu vou pegar aqui a minha outra folhinha de anotações para eu ter algum comentário. Helena, me permite só uma colocação ali, a categoria de contingente do significante que ele refere, né? Seria, eu acho que pode ocorrer ou não também, por isso que ele não é eterno, né? Ele é singular e pode acontecer ou não. É assim que eu entendo o contingente, né? Gente, é exatamente isso. Pode É. ou Pois é, mas isso, se você pensa no significante, né? Ele é contingente, ele pode acontecer ou não, mas quando Lacan está falando aqui, ele está falando de um significante que já está lá, escrito de alguma maneira, né? Então, assim, o significante, para ele comparecer, para ele estar no sujeito de alguma maneira, é contingente. Mas quando ele emerge e ele é, de alguma maneira, colocado, ele deixou de ser eterno. São duas coisas distintas como eu entendo. Uhum. Eu estou pedindo só que vocês anotem as questões, porque senão a gente vai ter muita discussão aqui, porque o negócio Ok. é complexo. Depois, assim, o item 13, ele dá um alívio fantástico a essa
certa dureza aqui, né? Da, é, da teoria mesmo, não tem a ver com Lacan. Bom, aí ele fala assim: não é claro para vocês que ele participa para empregar uma abordagem platônica, dessinada a partir de onde a ideia é criacionista, enfim. Aqui eu acho que a gente não precisa nem ficar muito nessa parte aqui, que ele fala na questão da Gênese. é, Então, assim, uma vez surgida essa criação, né, olha aqui, não haverá aí alguma coisa que lhes apareça, se é que a paresia da preguiça de vocês pode ser despertada por alguma aparição. Na Gênese, ela não nos conta outra coisa senão a criação, de nada com efeito, do que? De nada mais que significante. Então é isso, né? A única coisa possível é a questão do significante. Uma vez surgida essa criação, ela se articula pela nomeação do que é. Não está aí a criação em sua essência, né? E ele fala assim que nessa articulação significante é que é possível encontrarmos uma concepção do mundo, algo que de algum modo diga para a gente, né, o que é o mundo. E aí ele traz a questão do Copérnico aqui no item 2. Então, começando aqui no item 2. Há muito tempo que põe em dúvida o que Freud, quanto a tal revolução, acreditou poder adiantar. Aí ele fala do discurso da histérica, que se esteia inteiramente no fato de haver significante. Ao recolher o efeito desse significante no discurso da histérica, Freud soube fazê-lo girar desse quarto de volta que se tornou o discurso analítico. Então, o que gira nos discursos? O que Lacan fala é que o que gira, o giro dos discursos na clínica, ele fala o seguinte: evoca sempre o retorno. Então, ele diz o seguinte: com certeza não estamos de modo algum no término desse retorno, pois já é de maneira bem penosa que esse quarto de volta se realiza. Aí ele entra em Copérnico. Se houve revolução em algum lugar, não foi certamente no nível de Copérnico. Há muito tempo que a hipótese havia sido colocada de que o Sol era talvez o mesmo centro em torno do qual se girava. Mas aí ele fala o seguinte: o que importa essa questão trazida por Copérnico? Que o que ele está dizendo aqui é que pouco importa isso que foi dito, porque o que importa mesmo é o que está lá e que continua lá. A Terra não é o centro como se pensou, né? A eterna viração das estrelas, das últimas esferas, supunha, segundo Aristóteles, a esfera do imóvel, causa primeira do movimento das que giram. Se as estrelas giram, é porque a Terra gira sobre si mesma. Então, o que ele fala assim? Que é de maravilhar, né? Essa virada dessa revolução, desse girar eterno da esfera estelar, se tenham encontrado homens para forjar outras esferas, conceber o sistema dito ptolomaico, que é de Cláudio Ptolomeu, matemático e astrônomo e geólogo, que trouxe isso antes ainda de Copérnico. É, então, assim, ter cogitado esse movimento das esferas é uma realização extraordinária. Mas, assim, o que ele quer dizer é que isso tudo, a vida continua sem que isso mude algo de fato, né? Ele diz o seguinte: o ponto central, se o Sol ou a Terra é, eles por si só
né? Se tanto faz se é o céu, o sol ou a terra que giram, e quem gira sobre quem, por si só, não subverte o significante centro, né? Então, o significante centro ele não é modificado a partir de todas essas descobertas que tiveram importância para a ciência, etc. Então, a revolução copernicana não é de modo algum uma revolução, é o que Lacan afirma. O fato de trocar esse ponto, de fazê-lo ocupado pela Terra ou pelo Sol, não tem nada em si que subverta o que o significante centro conserva sobre si mesmo. Então, longe de o homem, o que se designa com este termo, que não é senão o que faz significar, ter sido jamais sacudido pela descoberta de que a Terra não está no centro, ele a substituiu muitíssimo bem pelo Sol, né? A Terra ser substituída, né, sacudiu o homem, de certa maneira, por um saber sobre isso, mas não sacode o significante centro. Esse aqui é o ponto que Lacan está trazendo aqui. O que resta no centro é essa boa rotina, que faz com que o significado guarde, no fim das contas, sempre o mesmo sentido, né? Então, assim, o significante, ele está ali firme até o momento em que ele, de algum modo, é enunciado e ele sofre essa mutação para significado. E o significado é aquilo que dá sentido a algo. Esse sentido é dado pelo sentimento de que cada um tem de fazer parte de seu mundo, quer dizer, de sua famíliazinha e de tudo que gira ao redor dela, né? Assim, ele fala também nesse quarto de giro que ele está falando da repetição também, que para o neurótico tudo gira em torno dele. Então, para o neurótico, esse sentido que ele dá à vida e às coisas, ele é o que importa, né? Até falei aqui numa outra vez sobre o sentido, na minha apresentação do meu grupo, eu acho, que eu falei assim, que quando o analisante chega na neurose dele, ele sabe tudo, toda a verdade sobre ele mesmo. E aí a Teresa Meloni até fez uma observação, mas a verdade é não toda, não. A verdade cheia de sentido que o neurótico traz e que ele vive nela, para ele ela é toda a verdade. Isso só vai cair muito mais adiante na análise quando ele percebe que nada tem sentido, né? Assim, a minha grande busca na vida era pelo sentido da vida. À medida que a análise avançou, eu falei assim, não tem sentido porra nenhuma isso tudo, que não tem mesmo. A gente pode dar sentidos, né? Então, quando a gente trata do significante, o significado, aliás, é ele que vai colocando esses sentidos, é por meio do significado. A gente vai dizendo isso é aquilo. Então, assim, ele fala até sobre os esquerdistas, né, que eles tentam subverter algo, né? Vocês estão ligados nisso mais do que creem, e numa medida da qual vocês fariam bem em contar os palmos. Um certo número de preconceitos lhe dão assento e limitam o vulto das insurreições de vocês. Ao termo mais curto, aquele muito precisamente em que isso não lhes traga nenhum incômodo. E nominalmente, não dentro de uma concepção do mundo que permanece, ela perfeitamente esférica. O significado acha seu centro onde quer que vocês o carreguem. Isso eu acho importantíssimo. O significado sustenta o sentido, né, que eu estava falando ali mais anteriormente, aqui ficou mais claro no que ele disse. Até nova ordem não é o discurso analítico
tão difícil de sustentar em seu descentramento e que ainda não teve entrado na consciência comum, que pode, de modo algum, subverter o que quer que seja. Eu entendo isso da seguinte maneira, que o discurso analítico, que é aquele que faz balançar o sentido, no mínimo balançar, ele até hoje não entrou na consciência, quer dizer, ele não está presente na nossa fala, né? Então, ele diz assim, até nova ordem não é um discurso analítico tão difícil de sustentar em seu descentramento e que ainda não teve entrada na consciência comum, que pode de modo algum subverter o que quer que seja. Isso é uma questão que sempre veio para mim, que se seria possível em algum momento a gente não precisar desta estruturação tal qual ela é até hoje, né? É uma mera questão. Que aí teria que ser possível, e a gente sabe que o discurso analítico ele não está presente o tempo todo, e não é possível sustentar o tempo todo, de algum modo a gente ter porque a gente mesmo analisado, a gente precisa estar advertido e poder se advertir o tempo todo, de não ficar dando sentido às coisas. Então, assim, eu me pergunto, seria possível uma evolução da humanidade? Eu estou pensando numa coisa totalmente abstrata, né? Que a gente pudesse sustentar isso da total falta de sentido, né? Bom, aí ele diz aqui, o significado é, sustenta o significado, sustenta o sentido. O significante dá suporte, e nem entendo o que eu escrevi. E é o significante que dá suporte. Ah, não entendi aqui. Depois eu vou achar de novo aonde está isso. Voltamos ao giro, então. Isso gira. O fato continua a manter para nós todo o seu valor, por mais reduzido que ele seja. A esfera que gira, né? A esfera que gira, a esfera celeste, ela continua muito bem girando. E tem toda a sorte de efeitos, por exemplo, o de ser em anos que vocês contam suas idades, né? Então, assim, o fato de que a Terra gira e que ela gira e a gente conta um ano, isso é coberto, recobre vários sentidos que a gente pode dar, inclusive à nossa vida, passagem do tempo, contar a nossa idade de alguma maneira. E aí ele fala assim, a subversão, se ela existiu em algum lugar, em algum momento, não é ter se trocado o ponto de rotação do que gira, é ter se substituído o isso gira por um isso cai, né? Então, assim, o que cai aqui é o sentido. Bom, tentando continuar. Helena, não Oi, esquece do debate, tá? tá, quanto tempo eu tenho? São 9h05 já. É Tá. para, É tá? porque é muito grande, então eu vou ter que É, pular aqui. É, isso aqui eu já falei, significantes, questão do sentido. Então, eu vou sair um pouco desse 2, vou passar para o 3, que eu acho que é o mais importante, onde ele define várias coisas. É, então, aqui, ó, discurso analítico é o único recurso de que dispomos para fraturar a língua, né? A Lalang, ela só pode ser, de algum modo,
cortada em sua significação pelo discurso analítico. Então, assim, a língua, ela é fraturada? Não, ela pode vir a ser fraturada pelo discurso analítico. Seguir o fio do discurso analítico não tende para nada menos do que refraturar, encurvar, marcar com uma curvatura própria por uma curvatura que não poderia nem mesmo ser mantida como sendo a das linhas de força, aquilo que produz como tal a falha, a descontinuidade. Nosso recurso é, na língua, o que a fratura, tá? A gramática é aquilo que da linguagem só se revela por escrito. E aí ele traz a questão do escrito, né? E o que é uma escrita? E a letra como suporte do significante. Vou tentar ler mais as minhas anotações do que outra coisa. Então, a gramática é aquilo que da linguagem só se revela por escrito. Para além da linguagem, este efeito que se produz por se suportar somente na escrita, está com certeza o ideal da matemática. Ora, recusar-se à referência à escrita é proibir-se aquilo que de todos os efeitos da linguagem pode chegar a se articular. A linguagem e seu efeito de significado não é jamais senão lateral ao referente, né? O referente é aquilo que o signo linguístico se refere, a coisa em si, a realidade extralinguística. Eu não estou conseguindo pegar aqui aonde que eu posso seguir para pular. Bom, aí ele fala muito sobre, ele vai trazer a questão, em vez por exemplo, eu ele traz o sou onde não penso, penso onde não sou. E aí ele fala no seminário, faz uma abordagem sobre o seminário 2 que ele fala sobre isso, no seminário 5 que ele fala sobre isso, e ele traz aqui uma conjugação que ele propõe diferente. Se precisa aprender a conjugar como se deve, eu para sou, tu para és, nós para somos, e assim por diante. É mesmo em relação ao para esse, é o parecer, que ele está falando é, ao que temos que nos romper é a substituir esse ser que fugiria pelo para esser, digamos, o para ser, o ser na lateral. Então, esse para ser, ele quer falar, não será verdadeiro que a linguagem nos impõe o ser e nos obriga como tal a admitir que do ser jamais temos nada. Aí ele fala que o para ser não é parecer. Como sempre se disse, o fenômeno, aquilo que além do que deveria essa coisa, que no menos nos levou a toda a opacificação que se nomeiam justamente por obscurantismo. É no ponto mesmo de onde brotam os paradoxos de tudo que chega a se formular como efeito da escrita, que o ser se apresenta sempre por para ser. Quer dizer, o ser ele não, aquilo que eu falei, o ser, na verdade, ele não existe, ele se apresenta como algo que parece ser. Deixa eu ver o que mais que dá para tirar ainda aqui. É fascinante. Aí ele fala da história. Então, assim, no item 4 teria que falar muito melhor sobre isso, né? Mas da escrita, depois que a linguagem existe, nós vimos as mutações.
né? Ele está falando da letra como suporte do significante, e ele fala no item 4 sobre o um, nós dois somos um, sobre a questão do amor. Ele vem falando sobre o amor. Nós dois somos um, né? Que todo mundo sabe que esses dois jamais aconteceu de dois fazerem um. Mas, enfim, essa é a ideia do amor, né? Então, assim, ele fala que entre dois, o que há sempre é o há, isto é, a falta que se coloca, que não existem dois, existem três. O um, o outro um e a falta. A maneira mais grosseira de dar a relação sexual a esse termo que manifestamente escapa ao seu significado. Porque a ideia do amor é a única coisa que, de alguma forma, dá, diz que a relação sexual pode existir, mas não com a consistência que as pessoas imaginam que existe. Então, vamos tentar aqui ir lá para o final. O bem que pensei em começar pelo final, mas depois eu resolvi ir lá para o início e acabei nem conseguindo falar tudo. Tem muita coisa ainda. Bom, aí ele fala o seguinte, que não há outro suporte pelo qual se introduza no mundo um que não seja o significante, enquanto tal, enquanto aquilo que aprendemos a separar de seus efeitos de significado. Quer dizer, aqui no final ele retoma essa questão do significante e do significado. No amor, o que se visa é ao sujeito como tal, enquanto suposto a uma frase articulada a algo que ordena ou pode se ordenar por uma vida inteira. Um sujeito como tal não tem grande coisa a fazer com o gozo, mas, por outro lado, seu signo é suscetível de provocar o desejo. Aí está a mola do amor. Bom, é isso. Não deu para falar uma coisa muito legal, mas é isso. Quer dizer, eu tive um entendimento, mas colocar isso em palavras é bem difícil. Esse seminário é bem difícil, né? Ele Mas vai vamos tratar a seguir então. do amor e o gozo sexual, né? Então, a questão do gozo, que ele falou, mas ficou ainda em aberto. Esses 4 itens que ele trouxe, né? Que é o gozo, o outro, o signo e o amor. Aberto o debate. Tem que falar, gente. Eu queria só trazer um elemento que você está trabalhando, né, nessa sua leitura desse capítulo, Helena, porque o Lacan vai afirmar justamente que o signo é o que tem valor de sintoma. Por quê? Porque o signo é aquilo que representa algo para alguém, enquanto que o significante é o que representa o sujeito para um outro significante. Mas Sim. o signo tem Isso está tudo aqui também. Consegui falar. uma especificidade, que é essa, né? Uhum. Por exemplo, você, quando você produz um sintoma, né? Esse sintoma só pode ser lido efetivamente pelo sujeito, porque ele está, de alguma maneira, articulado a, ao modo como a significação fálica se escreveu para esse sujeito. Ou seja,
ao que diz respeito à relação desse sujeito com o seu outro, que ele, evidentemente, mantém como um ideal no horizonte, né? Eu queria trazer essa observação. Realmente é um capítulo não, o livro todo é bastante enigmático. Pois é, mas quando eu estava lendo, a minha sensação era assim, eu achei maravilhoso, principalmente o item 3, né? O que ele traz ali, mas assim, a transmissão eu não consegui fazer. E acho também que acontece, né? Que nem sempre a gente consegue falar. Estava muito claro para mim o que eu estava ouvindo ali, o que eu estava lendo. Por isso é que eu acho que é sempre muito difícil que você não tenha alguém mais para poder trocar na hora que você estuda Lacan, né? Então, encarei, mas reconheço que foi bem ruim. Aqui, vamos. E essa questão do ser, hein, Helena? Porque nos outros seminários, por exemplo, no seminário 11, quando ele vai falar do ser, o ser é aquilo que se perde na entrada da linguagem, né? Que é isso. Que ele fala, né, O naquela. ser de natureza. O ser de natureza, perde-se. Ele aponta que é o ser de natureza. Aqui no seminário 20 ou no seminário 11 que você está No falando? seminário 11, quando Ah, tá. você entra no campo da fala e da linguagem, o que você perde é o É o ser de ser da natureza. natureza, tá? Você perde Porque o natural, né? ao É, falante é vetada a possibilidade de fazer parte justamente da natureza, do reino animal. Sim, sim, é por isso que, assim, o entendimento que eu tive, né, a respeito do ser, isso já não foi nessa leitura agora, é exatamente que o ser, ele não existe como tal, ele não é uma instância. sim. Ele se apresenta e acaba. Ele se apresenta, porque quando a gente fala em ser, né, isso sempre foi uma questão para mim. O que seria o ser do sujeito, né? O que é o É o ser? natural, né? É o Significante. Pois é, natural. O ser que a gente pode levar em conta é um ser de significância, porque isso. o ser enquanto tal é como Heidegger trabalha lá no Ser e o Tempo, e que o Lacan bebeu também nessa fonte, né? É o ser para a morte. Nós somos marcados pela morte. Uhum. O som de morte está o tempo É todo, isso mesmo. né? É Mas uma aí a questão de gente pode castração o pensar, ser, né? É uma essa questão de questão. castração o Sim, ser. é isso que, assim, quando entra na linguagem, é algo que resta do natural que o sujeito perde, justamente porque não pode ser simbolizado, né? Não é simbolizado. Aí, Helena, quando você fala que o ser se apresenta como vazio, né? Como. Ele Mas faz uma brincadeira, Flávia, que ele vai dizer do parecer. Ele usa esse significante, né? Que quando, eu acho que tem a é, ver com isso que a Helena trouxe, de se apresentar nesse parecer. Acho que talvez como semblante, né? é porque eu não falei Alguma direito aqui coisa do que parecer. vela. Eu não sei aonde o Lacan fala, mas eu estou até lendo com a Helena, né, Helena? Um texto do Martinho, de Portugal, que Ah, ele pois é, me lembrei muito ser desse como um texto. ser de satisfação. Diz que quem se satisfaz é o ser sempre, o sujeito não se satisfaz. É bem bacana isso, que tem a ver com essa. É bem Pois é, bacana, mas difícil esse texto dele, mas acho que tem a ver com o que a Flávia está falando, porque tem a ver com essa satisfação que se dá na perda, né? exatamente, é isso que eu ia falar. Porque a satisfação, ela sempre é gozo, né? Uhum. Então, é, eu não lembro, do texto que a gente leu agora no cartel? É essa, não lembra? A gente discutiu a Não, beça. mas assim, dizer que eu lembro exatamente o que foi articulado, não sei. Que mãozinha é essa, gente? Porque tem esse ponto. Aquela, Ah, aquela, aquela, aquela sessão clínica que a Natália falou,
e que a gente estava falando do Saint-Blanc e eu me lembrei que ele fala também, eu acho que não sei qual, peraí, num seminário que tem reticências, ele diz que a mulher tá fora, né, tá fora da natureza. É por causa disso que vocês estão falando? Do insimbolizável? Isso, a mulher não existe, né? É, Quando ele a mulher fala. fala isso, a mulher está fora, né? É o ou Está pior, Sim, ou pior, fora, isso, que tem as reticências, isso aí. é o Ele 19. fala isso, então tem a ver com isso que a Helena trouxe. Por isso que a sim, mulher está nesse lugar sim, de fora da natureza. isso, Natureza das coisas, né? Fora da natureza das coisas. sim. Ah, tá. E é interessante também que ele, quando ele fala que o amor visa o ser, né? Isso. Porque eu acho isso importante também, né? Porque é isso, né? O amor visa o ser no sentido assim, quanto mais se dá, mais o sujeito pede, né? Assim, ele quer, é isso, atingir, digamos assim, o ser, né? O É, impossível nesse eu acho que sentido. O isso, amor é essa demanda interminável, né? Tem eu uma acho que isso no que texto tem a ver com o um, né? Os dois que fazem um, que na verdade Lacan diz que são três, e que é o A que está ali entre eles. Legal. Então é exatamente isso, é isso que a falta se coloca o tempo inteiro. A Sim, falta se coloca o tempo inteiro, né? Então, mas assim, o amor é a única coisa que faz suplência à relação sexual. Era suplência a palavra que não estava vindo. Então, é, a relação sexual passa a existir? Não, mas o amor dá essa possibilidade desse engodo, disso que você está ali, né? O amor, ele, na verdade, ele recobre a castração, Isso. porque o é, amor faz Embala. cobrir a castração, né? E é, é Mas está ali o tempo interessante. todo, né? Está ali apontando o tempo todo, por isso o incômodo também, que não existe possibilidade de você ficar ali sempre num I love you eterno. A gente não pode esquecer, porque o amor é essa articulação simbólica e imaginária, né? Simbólico e Sim, imaginário sim, articulados. E aí a gente estava aqui há pouco falando sobre a questão do semblante. O semblante é um índice operativo, né? Que significa o quê? Significa que ele permite, frente ao real, justamente articular simbólico e imaginário. Essa é a função do semblante, é isso que ele faz. Né? Ele é uma categoria que nos permite, frente ao real, articular o simbólico e o imaginário. Uhum. Na verdade, ele agrupa essas duas categorias. Né? E o Lacan vai dizer também, eu não sei bem qual seminário, se é no pior, eu acho que ou peer, só, só o amor faz o gozo condescender ao desejo, Isso, exatamente. que é o real condescender ao desejo simbólico, né? Pelo amor. E a outra coisa que eu acho que é importante também dizer, né, que o que se opõe ao semblante, né, não é o ser, é o real. O que se opõe ao Uhum. semblante é o real. sim, É o Certo? real. Exatamente. Tem uma frase aqui que eu acho que é bem interessante, que é do Lacan, que ele não conseguiu, não estou achando aqui da onde do Lacan, mas ele fala que Lacan, né? O corte operado pelo significante no real que faz com que Lacan diga que o desejo é metonímia do ser no sujeito e o falo a metonímia do sujeito no ser. Achei isso Uhum. bem bacana, assim, bem. esse é do nosso texto, né?
Diz que Lacan que disse, mas não aponta Sim. aqui. Tereza, a Thaisa falou isso e eu também me veio na cabeça, eu não sei se é do Lacan, mas não sei se foi de alguma aula aqui que eu ouvi, que o amor é pura metonímia. O desejo é Pura metonímia é o desejo. o desejo. É o desejo? O Ah, tá. desejo é pura metonímia. O desejo, então. O Tá. amor, ao contrário. O amor é uma metáfora. O amor, ele faz com que o sujeito se deixe aprisionar justamente num dado semblante, né? É isso o amor. O amor é uma metáfora. Pura metáfora e o desejo. Por quê? Tá. O desejo ele vai deslizando, né? O que permite, justamente, ele não é ilimitado, ele tem limite. O limite do desejo é a castração, que põe um ponto. Né? O interessante que eu achei dessa frase é que ele correlaciona de algum modo o desejo ao falo. Correlaciona o desejo no ser com o falo no sujeito, que tem a versão real e simbólica aí, né? Achei isso interessante, assim, para pensar a linguagem e a metonímia, que é o que ele introduz aqui também. Esse capítulo no Seminário da Transferência que eu gosto muitíssimo, mas que as pessoas fazem pouca referência, que é o capítulo que ele vai trabalhar o símbolo real. E ele vai falar justamente do falo simbólico e real, essa articulação, né, entre real e simbólico. Ele trabalha o símbolo real. É um capítulo do Seminário da Transferência muito interessante e difícil. O falo real seria a mulher, a coisa, né? Sim. Impossível. Exatamente. Impossível. E o falo no simbólico, acho que seria o S1. A metáfora Um dos valores do S1 é falo. É o falo. Isso. O falo é outro valor do S1 é nome do pai também. É. Que é o único significante que está fora da cadeia. Ele sustenta todos os significantes, mas ele não está na cadeia. Por quê? Porque ele é um significante charneira para o real. Então, ao mesmo tempo que ele possibilita a articulação simbólica, né, ele faz charneira com o real. Ele não está na lei, né? Não está submetido à lei. O significante S1, ele possibilita que haja lei. Ele é o significante primário, né? Antes da lei. Primário. É a história do totem tabu, né? Que a gente estudou no Totem Tabu, exatamente. Aliás, esse texto do Totem Tabu me fez compreender muitas coisas para além do próprio texto. Inclusive questões assim, que a gente vai trabalhar bem mais tarde nos seminários do Lacan, quando a gente vai trabalhar a questão justamente do sintoma, né? Ao que o sintoma ao que ele se refere originariamente, que tem a ver com a dor de existir, com o sofrimento, né? De se ser antes, enfim. A gente fez um cartel, textos freudianos, que foi muito bom ler esses textos do Freud clássicos. Eu estou lendo, eu peguei de novo para ler. A parte do meu livro, o prólogo, eu peguei vários textos do Freud, mais do Freud até do que do Lacan. Peguei Lacan também, mas sobretudo Freud. Peguei o Inibição, Sintoma e Angústia, peguei muito Totem e Tabu, porque para a gente trabalhar o que é trágico, né, na posição do falante, dele não poder ser outra coisa senão falante para estar na cena do mundo, toda a questão do sofrimento e tudo mais, você encontra lá nos textos freudianos, sobretudo no Totem Tabu. É um texto muito rico. Helena, você tirou
Leite de pedra. Pensei que Muito você ia dizer, Helena, obrigada, você viu? tirou 5 ou Ah, 4. Então tá bom. é osso. Obrigada, viu? Foi Beijo. legal. Obrigada a vocês. Qual é o próximo capítulo? 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Quem é que vai trabalhar? Peraí, deixa eu ver aqui na minha listinha. Eu anotei vários aqui, mas esse eu não tenho. 5 eu não tenho. Capítulo 5 é Lúcia e Luiz Alberto. Ah, tá. O capítulo que eu vou trabalhar com a Emília é quando? Que eu não sei mais. É em setembro, dia 10 de setembro. Ah, que bom, em cima da ciranda. Ótimo. Foi aleatório, foi por ordem Mas de. aí, pois é, aí é covardia, né? Não, tudo bem. Ah, Não, ela e a Emília aí é sacanagem, E né? que eu vou trabalhar é E quando eu sozinha capítulo. Peraí, vou eu e mudar Sandra. a meu nome. Onesir estamos juntas. Qual capítulo? É, É, a a Onesira, Sandra, peraí, Sandra Onesi, em outubro, dia Ah, 8, depois, tá? capítulo 9. Meu capítulo é o qual? O seu é o capítulo 7. Tá O bom. meu é o 9. Eu sou com a Isso, Shirley, não é? isso, quem é que é com a exatamente. Shirley? A Sandra Dia Edwards? 29 de outubro, Eu capítulo 10. caí sozinha. Vou pegar a Helena para trabalhar comigo, já que ela quer tanto trabalhar com alguém Você aí. vai ficar sozinha? Você vai ficar sozinha? Acabou sobrando. Pode me Eu chamar. vou te Não, pode me chamar. chamar, sério. Você ter lá no final já tá ótimo. Já Também, vou ter o Thaís, se trauma, quiser. já vou estar recuperada. Tá certo. Hum. Então tá, Tchau, gente. Boa gente. noite. Boa Beijos. noite. Tchau.